A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quantos anos o anticristo irá governar ou reinar. O texto vai estar lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21 ao 26. Muitos estudiosos da Bíblia, teólogos, argumentam sobre o exílio de Judá na Babilônia dos 70 anos, relacionada às 70 semanas que o anjo Gabriel falou a Daniel. Então, veja bem que ali está relacionado, uma relação de 70 anos, e a última semana, que está escrito lá no livro de Daniel, diz que é o reino do anticristo, que será 3 anos e meio de fartura e 3 anos e meio de opressão. Mas, veja bem, 7 anos de um reino, para reinar o mundo todo, seria um espaço muito pequeno, de tempo muito pequeno, onde não teria como o anticristo dominar todo mundo, dando regalia só 3 anos e meio, para depois estender a mão para ver o tipo que ele era de pessoa. Mas as pessoas têm que entender que a Bíblia tem muitos indícios, muitos versículos que indicam o oposto disso. E nós vamos mostrar na palavra tudo aquilo que Deus falou para os profetas em relação ao tempo do anticristo reinar aqui na terra. Daniel 9, 21 diz assim: estando eu, ainda falando a oração do varão Gabriel, que em minha visão, no princípio, veio voando rapidamente, tocando-me a hora do sacrifício da tarde. Essa primeira, que ele fala, a primeira visão, foi lá em Daniel, capítulo 9, versículo 16, no 22. Me estendiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, vamos ver que ele falou que quer dar o entendimento a Daniel sobre as 70 semanas. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna, e revelar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Muitos teólogos, estudiosos, acreditam que 70 semanas representam, então, os 70 anos do cativeiro, do exílio, mas do povo judeus. Mas também Moisés declara nas suas visões também, muito antes de Daniel, Moisés, os primeiros livros da Bíblia, lá no livro de Levítico, ele declara sobre o sofrimento do povo, que o povo vai ter muito sofrimento e 7 anos de praga, que vai ser decretada para os povos que estão debaixo do anticristo ou da besta. Levítico 29, 18. E se indo estas coisas, não me ouvis, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Levítico 29, 26, 19. Porque quebrantarei a soberba do vosso povo e farei que os vossos céus sejam com ferro e a vossa terra como cobre. No 20. E debalde me gastará a nossa força, e vossa terra não dará a sua novidade, e as forças da terra não terão mais seus frutos. No 26, 21. E se andares contrariamente para comigo, e não me guardares e nem me guardares e nem ouvir, trarei-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados.
Então veja que Daniel já relata o sofrimento, né, que o povo vai passar na época do anticristo. Então essa visão de Moisés, já mais ou menos em 1450 antes de Cristo, né, já relatando sobre o que iria acontecer com o povo judeu lá na frente. Lá no livro de Daniel, agora no capítulo 9, no versículo 25, diz assim: sabe e entenda desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja bem, né, que já declara ali das 7 semanas, 62 semanas, e a última semana compreendendo ter um total de 70 anos. Então nós vamos começar a entender o que Daniel foi, o que representa aquilo que foi dito a Daniel. 1 Crônicas 32, 21 diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se abravasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousem até que os 70 anos se cumprissem. Então veja bem que está falando dos sábados, né? Que passasse, né, todos os sábados até 70 anos. Jeremias 25, 11. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e esta nação servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui ele já está representando o cativeiro do rei da Babilônia, já também representando o que será o anticristo, né? Será tempos angustiosos, né? Que vai começar o exílio da Babilônia, né? E representa, quando estiver no exílio da Babilônia, que representa o suficiente para compensar 7 compensações dos anos sabáticos, que ocorrerão a cada 7 anos. Então ali você vê que está representando o quê? Os anos sabáticos. Então aí que nós vamos começar a entender agora essa relação, né? O ano sabático, a cada 7 anos, era designado para o descanso da terra, e não haverá mais cultivo nela, né? Não será mais cultivada. Levítico 25, 4. Porém, no 7º ano, haverá o sábado de descanso, que é o sabá, para a terra do sábado, né? Para que não poderá mais reinar, para que não terá mais que semear mais, e nem semear, nem cultivar as vinhas, nem nada, né? Não fazer mais nada. É os 7 anos de descanso da terra, para que a terra possa de novo prosperar. Então essa compensação, né? Das 70 ocasiões dos anos sabáticos, né, pode ser relacionado, né, com 7 anos de Deus, que experimentando a reconciliação perfeita para o seu povo, né? Perfeita para o seu povo, quer dizer, a perfeição de Deus. Então temos assim, nesse entendimento, né, que 7 vezes são 7 anos, no 7º ano sabático, vezes 70, são 490 anos. Isso compreende um período desde o decreto de Artaxerxes II, até dado a Jeremias, até a crucificação e ressurreição de Cristo. Então está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 1, diz: sucedeu, pois, no ano de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivesse diante dele. Né? Quer dizer, Daniel nunca estava perto de frente com o rei Artaxerxes, mas ele chamou Daniel para lhe servir vinho. No capítulo 2, do versículo 5, diz assim: ele disse ao rei: se é que de agravo
do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique lá em Jerusalém. Então o rei Artaxerxes, ele governou de 463 a.C. até 396 a.C. O reino de Artaxerxes I corresponde às 7 primeiras semanas, descritas no livro de Daniel. E as 62 semanas representam, descrito lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, na parte B, representam depois do decreto de Artaxerxes até a crucificação de Cristo. Você somando essas datas, somando até que Artaxerxes fez o decreto, até 33 depois de Cristo, nós vamos ter aí 483 anos, desde o decreto de Artaxerxes até a ressurreição de Cristo. 483 anos responde claramente o quê? A 7 semanas e a 62 semanas. A última semana, a semana que o anticristo irá reinar, que corresponde aqui do capítulo 9, no versículo 27, fala da metade do tempo, de uma metade do tempo, duas metades e outra metade. E representa, se for 3 anos, representa 3 anos e meio de prosperidade, e depois 3 anos e meio de o povo sendo oprimido pelo anticristo, Mas, como já falei antes, é um período muito curto para se reinar. Mas a Bíblia fala diferente, a Bíblia mostra que será um tempo maior. Mas isso nós vamos falar na outra parte, na segunda parte, falamos do reino, quantos anos o anticristo irá reinar. Amém? Você que gostou dessa matéria, deixa o seu joinha aí, seu like, ou passe para os seus amigos, compartilhe com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque muita coisa ainda há de revelar. E nós vamos entender na próxima postagem o tempo real que o anticristo irá reinar, através da Bíblia, não através do que eu estou falando, porque eu sou apenas um servo do Senhor e faço aquilo que Ele me ordena. E Deus me mostra em visões como eu posso falar, como eu posso explicar aquilo que Ele já comentou na Bíblia. Esse é um assunto que traz muita polêmica, há muitas pessoas que não acreditam nisso, muitas pessoas que ainda falam diferente, mas a realidade é que Deus já deixou descrito tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Aguarde até a próxima postagem, que Deus abençoe a todos, até mais.